Não é fácil, nem rápido, pesquisar sobre o nosso passado. É literalmente olhar para o chão e ver milhares e milhares de peças espalhadas e precisamos montar um quebra-cabeças para saber o que vai aparecer. Você tem uma escolha: pílula vermelha ou azul. Se escolher a azul, vai ouvir sempre só o que te agrada, que não traz desconforto e que não te levará a duvidar nem questionar nada. Você continuará enganado sem saber. Escolhendo a vermelha, ouvirá verdades chocantes e inconvenientes que tirarão sua mente da inércia e mudará todos os seus conceitos e provavelmente também suas crenças. A questão de muitos é: como posso saber que a pílula vermelha é realmente a verdade, me baseando apenas em uma metáfora de um filme? Primeiro, você precisa descobrir que há um quebra-cabeças para montar. A decisão de seguir em frente é sua. Procurar as peças que se encaixam não será fácil, mas todas fazem parte umas das outras, nenhuma sobra, nenhuma pode faltar. Quando estamos debaixo da programação normal tridimensional, não questionamos nada, porque assim deve ser, é o normal. Quando entramos no processo de despertar e a nossa consciência começa a se expandir, o normal não nos satisfaz mais. Queremos conhecimento, buscamos respostas que se encaixem nas lacunas que passamos a enxergar. Não porque não existissem antes, mas porque agora podemos vê-las. Tudo o que temos disponibilizado não vem de uma cartola mágica. Vem de pesquisas científicas, geológicas, segredos históricos que se desvendam bem diante dos nossos olhos, de registros deixados por civilizações antigas que desejavam não só informar aos povos futuros o que vivenciaram, como também desejavam revelar a verdade que tem sido suprimida por milhares e milhares de anos, porque ela derruba o frágil castelo de cartas montado com meticulosidade e que foi chamado de sistema. Seja o econômico, o de crenças, não importa a área. Olhando para o passado com atenção, entendemos o que está acontecendo no nosso presente. De acordo com pesquisas científicas que não costumam chegar facilmente para nós e não são interessantes para os meios de comunicação cervis, artefatos arqueológicos, encontrados debaixo de profundas camadas de estratos, nos mostram e provam que na superfície deste planeta houve um tempo onde humanos existiram e que sobre eles haviam seres considerados deuses, que eram muito mais altos do que o homem moderno, e suas civilizações usavam uma capacidade cerebral consideravelmente maior do que a nossa. Quando falamos de pesquisas, são dados reunidos pelo menos dos últimos 150 anos e que nos remetem a mais de 1 milhão de anos. Dentro desse período enorme, envolvendo eras, o planeta passou por várias mudanças climáticas sérias, o que levou a tudo que vivia na superfície dele a se adaptar ou morrer. Só como exemplo, em um sítio arqueológico em Kent, Inglaterra, a primeira parte de um crânio humano foi descoberta em 1935. Foi batizado como o Homem de Swanscombe, o nome do condado onde as pesquisas estavam sendo feitas. A conclusão foi de que o crânio era originário do período interglacial e teria mais ou menos 400 mil anos. Quando encontraram outro fragmento em 1955, a datação já mudou para 500 mil anos. Então, todos os registros que temos sempre são acadêmicos, científicos, arqueológicos, mas não são vistos sob o prisma dos antigos construtores ou da interação de seres extraterrestres interferindo em nossa cultura desde os primórdios. Então, vamos rodar o globo terrestre
e parar mais uma vez no Egito, a terra dos mistérios e segredos, tendo em mente que a história egípcia se inicia na Suméria, Mesopotâmia, o berço da civilização. O que vamos apresentar são apenas paralelos nas culturas e povos cujos deuses apenas trocaram de nome. Muitos livros foram escritos e muitas informações foram extraídas através de descobertas arqueológicas, mas não só os sumérios deixaram seus registros em tabuletas de argila, mas os egípcios deixaram os seus em papiros antigos, que são extremamente significativos e se relacionam diretamente com os registros sumerianos. De acordo com os registros, o deus Ra veio do que chamaram planeta de milhões de anos. Portanto, segundo informações dadas pelo grupo que se autoproclama como Anunnaki, o nome do planeta seria Nubi-Ra. Não podemos fazer isso agora, mas em outra oportunidade faremos um paralelo dos panteões de deuses de várias civilizações antigas e veremos como tudo se alinha perfeitamente. O símbolo de Ra era uma serpente, o que nos remete a um dos clãs da raça que veio para este planeta, que era conhecido como Ki diversas vezes, pois não era uma novidade astronômica. Eles exploravam galáxias, tinham tecnologia avançadíssima e naves. Falando em naves, segundo registros egípcios, Ra veio em sua nave cônica chamada Ben-Ben, que significa pássaro piramidal. A nave chegou vinda do que chamaram de céus esticados, ou seja, um registro muito simples do que hoje conhecemos como a dilatação do tempo causada pela velocidade da luz. Não vamos aqui dar aula de física ou matemática ou entrar em áreas que não são dominadas por nós. Estamos facilitando a informação de tal forma que todos possam entender o conteúdo com coerência. Portanto, os que possuem mais entendimento a respeito, entendam também que é preciso ter consciência de que cálculos e conceitos não estão na berlinda nesse momento. Naves extraterrestres chegaram em nossa galáxia através de portais, e o padrão de colonização sempre foi deixado por onde quer que passassem. Por exemplo, existem pirâmides em Marte, também existem pirâmides na Lua. Elas são apenas marcas da passagem dessa raça, passagem que podemos apenas confirmar quando vemos também pirâmides em várias partes do mundo. Algumas delas não foram descobertas ainda, mas serão. Voltando ao Egito, a nave que chegou trazendo Ra trouxe também 4 casais. Um deles era formado por Geb e Nut. Eles criaram 4 filhos, Assar, Set, Ast e Neftis. Assar acabou tornando-se o deus Apolo para os gregos. Abrindo um parêntese aqui, precisamos lembrar que o programa de exploração espacial, composto por um conjunto de missões de visitas à Lua, foi batizado de Apolo. Então, junte esta peça às pirâmides descobertas nas crateras da Lua. Assar também significa aquele que tudo vê, o que nos remete ao presente, onde vemos uma pirâmide como símbolo exato do olho que tudo vê do Zilu. Como era comum e não visto como errado, os casais dessa raça considerada divina não tinham problemas em relação à poligamia. Descobrimos então que Assar, na verdade, não era filho legítimo de Geb, mas sim de Ra, e teve o seu nome mudado para Osíris. Ast foi criada por Geb, mas era filha de Tot, que para os gregos era o deus Hermes, de onde veio o termo hermenêutica, que por definição seria a ciência que interpreta as palavras, que precisam ter coerência e contexto para fazer sentido. Para os gregos,
Hermes foi o responsável por conceder ao homem essa capacidade de interpretar e entender o significado das coisas, e fazendo um paralelo com os sumérios, ele seria Enki, aquele que deu conhecimento de todas as coisas aos homens. Ast tornou-se Ísis, meia-irmã de Osíris, com quem se casou. Também foi conhecida como a deusa cananita Astarte, a deusa fenícia Astarote, e na cultura sumeriana era Estar. Néftis, a outra filha, era a irmã da deusa egípcia Ísis. Set era um ser que nunca foi visto em sua forma original. Sempre foi representado por um animal. Nenhum registro egípcio mostrou sua verdadeira aparência. Adiantando um pouco o tempo, acabamos vendo Set reinando sobre o Alto Egito e Osíris ficando com o Baixo Egito. Tais informações não foram tiradas de cartolas, como já dissemos, mas vêm de historiadores e escribas que registraram o que mais importante existia em suas épocas, no tempo pelo qual durou a sua civilização. Quando Osíris tomou Ísis como esposa, tirou de Set a possibilidade de reinar, porque desposando Néftis, sua irmã direta e pela lei, filhos gerados por irmãos diretos não eram qualificados para assumir a realeza. E isso nos remete também ao tempo em que Abrão, sumeriano, caldeu, desposou sua meia-irmã Sarai, tendo com ela um filho legítimo, chamado Isaque, e um filho ilegítimo, meio-irmão de Isaque, chamado Ismael, que foi gerado de uma concubina egípcia, Agar. O conflito pelo território permanece até hoje no Oriente Médio através dos seus descendentes. Se voltarmos mais um pouco no tempo, veremos o mesmo conflito entre os filhos de Anu, Enki e Enlil, onde um era legítimo e o outro era filho de uma concubina. A despeito da civilização, o temperamento desses seres sempre foi territorialista. Houve um tempo onde se envolveram em guerras com inimigos à altura, que habitavam o planeta há milhões de anos no subterrâneo. E por mais incrível que pareça, as guerras foram por terra, água e ar, pois as naves podiam entrar nos mares. A verdadeira causa da guerra entre Set e Horus, seu sobrinho, foi por território, porque quando o segundo entrou sem autorização no território do primeiro, porque estava guerreando contra esses inimigos, isso não foi importante. Set foi implacável contra o próprio sobrinho, tendo em vista o seu ódio por Osíris. Histórias contadas em papiros falam que os tais deuses podiam retornar dos mortos, assumindo outro corpo. Falavam também sobre uma guerra dramática pelo poder. E ficamos sem muitas informações importantes quando a Biblioteca de Alexandria foi incendiada. Muito ainda há de se falar sobre o Egito e seus paralelos em outras civilizações. Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muito discernimento, sabedoria e muita da verdadeira luz.